Olá, o tema da aula de hoje é replicação do DNA. A replicação é o processo de duplicação de uma molécula de DNA de cadeia dupla. Como cada uma das fitas contém a mesma informação genética, cada uma delas vai poder servir como um molde para a construção de uma nova molécula de DNA. Portanto, a replicação ela é semiconservativa, em que cada nova molécula de DNA vai conter uma fita antiga e uma fita nova. O processo de replicação ela é um processo de polimerização. Polimerização são processos químicos que resultam na formação de moléculas grandes, que a gente chama de polímeros, que são combinações de moléculas menores, que a gente chama de monômeros. No caso do DNA, o polímero é o DNA e os monômeros são os nucleotídeos. Esse processo de polimerização do DNA é mediado por enzimas denominadas polimerases do DNA ou DNA polimerases. As polimerases elas atuam fazendo a ligação entre os vários nucleotídeos e sempre na mesma extremidade, adicionando um novo nucleotídeo sempre na mesma extremidade do DNA, que é a extremidade 3' OH livre da cadeia de polinucleotídeos. Mas a sequência correta de nucleotídeos para serem adicionados nessa cadeia que está crescendo, ela é determinada pela cadeia molde. Então, uma das fitas de DNA vai funcionar como esse molde em que a polimerase vai determinar qual é a complementariedade da cadeia que está se formando. Então, aqui na extremidade 3' OH, vai ser adicionado um novo nucleotídeo, e se a complementariedade estiver correta, que como vocês sabem, timina pareia com adenina e guanina com citosina, se essa complementariedade estiver correta, esse nucleotídeo vai ser encaixado aqui e é assim que a polimerase sabe qual é o nucleotídeo correto adicionado na cadeia crescente. Nesse caso aqui, o próximo nucleotídeo será uma adenina. Por esse motivo, a gente costuma dizer que o sentido da sintetização do DNA é o sentido 5' 3'. Afinal, a cadeia que está sendo formada, ela está sendo formada da direção 5', né, nesse sentido, né, no sentido 3'. É o sentido inverso da cadeia molde, que está antiparalela, aqui 5' e aqui que é o 3'. O primeiro passo dessa adição de um novo nucleotídeo à cadeia em crescimento é o emparelhamento com o nucleotídeo correspondente. Então, como eu falei, uma timina sempre vai emparelhar com a adenina e a guanina com a citosina. Uma vez que esse emparelhamento tivesse formado, ocorre uma reação chamada ligação fosfodiéster, que vai ligar a extremidade 5' do nucleotídeo que está sendo inserido com a extremidade 3' da cadeia em crescimento. Então vamos olhar na figura. Aqui seria em azul a cadeia molde, a fita molde aqui, e aqui um nucleotídeo que acabou de ser inserido durante o processo de replicação. Aqui está a letra errada, que é um C e não um O, não existe nucleotídeo O, né? Então aqui é um G e aqui é um C. Esse nucleotídeo, vocês podem ver, ele tem a extremidade aqui, 3' OH, que está livre, e esse nucleotídeo aqui é o nucleotídeo livre que está sendo inserido nesse momento. Então aqui tem uma guanina, consequentemente aqui vai ter que ter uma citosina. Quando ocorre esse emparelhamento, o encaixe ocorre de forma correta, vai ocorrer uma quebra nessa ligação aqui entre esses dois fosfatos e o primeiro fosfato da cadeia. Vai ocorrer uma quebra nessa ligação. Essa quebra vai liberar energia que vai ser usada para formar uma nova ligação entre esse oxigênio e esse fosfato aqui.
Consequentemente, vai liberar um pirofosfato, que é essa molécula que contém dois fosfatos, e essa ligação formada é chamada de ligação fosfodiéster. E aqui, como vocês podem reparar, a extremidade 3'OH está livre para um novo nucleotídeo ser inserido, que nesse caso aqui vai ser uma adenina. Como eu disse, a hidrólise do trifosfato do nucleotídeo, ou seja, a quebra daquela ligação, ela vai fornecer energia para a formação da nova ligação, da ligação fosfodiéster, fazendo com que ocorra a polimerização da nova cadeia de DNA. Após a formação da ligação fosfodiéster, a polimerase do DNA avança um resíduo de nucleotídeo na cadeia molde e se posiciona à frente para promover a ligação do novo nucleotídeo. Esses nucleotídeos que estão livres dentro do núcleo, prontos para serem inseridos na cadeia de informação, eles recebem o nome de desoxirribonucleotídeos trifosfatados. Elas também podem ser identificadas por essa sigla, DNTP. De forma resumida, para identificar qual o desoxirribonucleotídeo você está se referindo, pode chamar eles também de DT, no caso da timina, DA, no caso da adenina, DG, no caso da guanina, e DC, no caso da citosina. Nessa figura, vocês podem ver todo o complexo responsável pela replicação do DNA funcionando. Não vamos nos adiantar ainda e explicar todo esse processo. Estamos falando, nesse momento, apenas da polimerase. Então, esse processo que eu expliquei, da polimerização, em que ocorre a formação das ligações fosfodiéster, acontecem aqui, no interior de uma dessas polimerases que estão sendo mostradas no vídeo. E ele é um processo extremamente rápido. E ele precisa ser. Afinal, a molécula de DNA é enorme. E se o processo fosse muito lento, demorariam-se dias para que esse processo fosse concluído. Mas um processo tão rápido, ele é suscetível a ocorrerem erros. Então, as polimerases de DNA, elas só vão adicionar um novo nucleotídeo se o nucleotídeo anterior tiver sido emparelhado corretamente. Caso esse emparelhamento tenha ocorrido de forma errada, a própria polimerase tem a capacidade de remover o último nucleotídeo e adicionar um novo, corretamente dessa vez. Essa atividade que a polimerase tem de retirar o último nucleotídeo, ou seja, remover o próprio erro que ela cometeu, é chamada de atividade exonucleotídea 3', 5', porque ela ocorre no sentido oposto ao sentido em que está ocorrendo a polimerização. E o que garante a polimerase fazer esse trabalho corretamente é a necessidade de que o nucleotídeo esteja correto para que ela consiga avançar e adicionar o próximo. Então, se ela, por algum erro, ela adicionar um nucleotídeo errado, ela vai dar uma travada, ela vai parar um instante, remover o nucleotídeo que ela colocou errado e só depois adicionar um novo correto. E assim, a polimerização pode ocorrer com o mínimo de erros que é possível. Como que ela identifica esses erros? Ela identifica porque no momento em que um nucleotídeo é inserido errado, a cadeia ela se contorce, o pareamento ele não ocorre de forma perfeita. Um pareamento muito comum que também pode acontecer entre uma timina e uma guanina, por exemplo. Esses pareamentos eles podem acontecer, mas eles distorcem a molécula de DNA. E como a molécula de DNA ela não vai se fechar nas proporções adequadas, a polimerase não consegue avançar. Então, ela própria vai remover esse nucleotídeo, inserir o nucleotídeo correto antes de avançar para o próximo pareamento. Esse processo de autocorreção é extremamente importante, já que a taxa de incorporação de nucleotídeos errados ela é alta, chega a 1 a cada 100.000. Com a função autocorretora das polimerases, os erros que ocorrem entre os pareamentos, eles caem para 1 a cada 10 milhões.
Então, é uma das taxas mais baixas de erro entre as enzimas. E essa atividade corretora ela é essencial para garantir que a estabilidade genética ocorra de uma geração para outra. Como vocês sabem, a alteração na sequência de nucleotídeos de um DNA ela pode produzir uma mutação e, em último caso, pode até mesmo provocar a morte da célula. Mas por que esses erros ocorrem? A incorporação de nucleotídeos errados ela pode ocorrer porque a complementariedade ela não ocorre só entre a adenina e a timina e a guanina e a citosina. Como eu falei, em algumas situações, guanina e timina elas também conseguem parear. Só que esse pareamento resulta em uma torção na molécula de DNA. Uma torção que ela não é natural e vai ser identificada pelas enzimas que vão procurar corrigir esses erros. Outra fonte de erros é a incorporação de uma forma tautomérica de uma das bases. Os tautômeros, como vocês devem lembrar da química, eles são isômeros que resultam do deslocamento de uma ligação química numa molécula. Aqui são as formas tautoméricas das bases do DNA. Como, por exemplo, a adenina tem a sua forma amino e a forma imino, em que apenas as ligações químicas elas são trocadas, nenhuma molécula se perde. Só que essas formas tautoméricas elas são transitórias. Na verdade, elas duram apenas cerca de frações de segundos. Mas essas frações de segundo elas são suficientes para que uma dessas formas seja incorporada incorretamente durante a polimerização do DNA, porque elas resultam em porque elas ampliam as novas formas de pareamento que são possíveis entre as bases. E como a polimerização, como vocês viram naquele vídeo, ela ocorre numa taxa altíssima, de uma velocidade muito alta, uma fração de segundo em que uma forma tautomérica ocorre, ela já é suficiente para ocorrer algum erro. Mas no instante seguinte em que ela é incorporada, ela volta ao seu estado natural e vai provocar aquela torção que eu citei, em que vai ser identificada pela polimerase, que vai rapidamente remover aquele nucleotídeo errado para inserir o correto. Mas a gente não tem só um tipo de polimerase. Em bactérias como a Escherichia coli, por exemplo, foram identificadas 5 polimerases, que foram numeradas de acordo com a ordem em que foram descobertas. A polimerase 3 ela é a principal polimerase responsável pelo crescimento da cadeia nucleotídica. Então, ela que vai ser a principal polimerase que vai estar incluindo os novos nucleotídeos na fita que está crescendo. A polimerase 2 ela vai ser uma enzima de reparo. Ela vai identificar alguns erros alguns erros que foram deixados pela polimerase 1 e vai tentar corrigir e também vai preencher espaços deixados pela remoção dos primers. Os primers eu vou explicar daqui a pouco o que é. E as polimerases 2, 4 e 5, elas são relacionadas à remoção de lesões que também acabam aparecendo no DNA por motivos variados. Já no caso dos eucariontes, já foram identificadas 13 tipos diferentes de polimerase, que ao contrário das polimerases das bactérias, elas são identificadas com letras do alfabeto grego. As principais responsáveis pela polimerização do DNA nos eucariotos são as polimerases alfa e delta, que são responsáveis pela polimerização, respectivamente, das fitas descontínua e contínua do DNA. Vou explicar daqui a pouco quais são as fitas contínuas e quais são as descontínuas. Aí vem depois a epsilon, que é responsável pelo reparo do DNA, a polimerase beta, que também é responsável por reparo no DNA, e a polimerase gama, que faz a polimerização na mitocôndria. Como vocês sabem, a mitocôndria contém DNA dentro dela e esse DNA ele é sintetizado de forma independente do DNA nuclear. E o responsável por essa síntese é a polimerase gama. Assim como vocês lembram, existem algumas diferenças entre o DNA dos eucariotos e o DNA dos procariotos. No DNA dos procariotos, ele é um DNA circular. Então, ele não tem uma extremidade, ele não tem uma ponta. Então, a replicação ela se inicia em um único ponto e, a partir desse ponto, ele vai
se ampliar em ambos os lados, vai seguir em ambas as direções, até chegar ao fim, onde vai completar essa replicação formando duas novas moléculas circulares. Já no DNA dos eucariotos, ao contrário do que poderia parecer no início, ela não começa em nenhuma ponta e vai até o final. Ao contrário, ela tem inúmeras origens de replicação, porque o DNA do eucarioto, além de ele ser linear, ele é um DNA muito maior, ele é muito mais longo do que o DNA dos procariotos. Logo, ele vai ter múltiplas origens de replicação. Essas origens de replicação são sequências de DNA que são identificadas por algumas enzimas e que estão ao longo de todo o DNA. Então, quando a replicação se inicia, ela inicia simultaneamente em várias origens diferentes para acelerar o processo, para que ele ocorra ainda mais rápido e possa ser concluído num tempo menor. Como vocês podem ver aqui nessa micrografia, existem muitas origens de replicação e essas bolhas, essas chamadas bolhas de replicação, conforme elas vão se encontrando umas às outras, elas vão formando bolhas ainda maiores, até que, no fim, forme duas novas moléculas de DNA linear. Então, cada bolha de replicação tem o que a gente chama de duas forquilhas de replicação, que são esses pontos onde as polimerases estão atuando, sintetizando as novas fitas do DNA. A separação das duas fitas ela vai ocorrendo à medida que as novas fitas vão sendo sintetizadas. Então, ela não se abre por completo e depois vai iniciar a síntese. Ao contrário, conforme vai abrindo, já vai sendo sintetizado essas novas fitas, aqui representadas nessa cor avermelhada. E como eu disse, esse ponto é chamado de forquilha de replicação. Mas, como eu já disse, as duas fitas elas são antiparalelas. Enquanto uma fita está virada no sentido 5', 3', a outra está no sentido oposto, 3', 5'. Essas siglas elas vêm, como vocês devem lembrar, da posição do carbono no açúcar da base. Aqui nessa base tem o carbono 5' e aqui nesse oxigênio de baixo tem o carbono 3'. Isso dá a direção antiparalela para a fita de DNA. Observando esse oxigênio aqui da base, vocês podem ver que o sentido dessa está oposto ao sentido dessa outra fita. E como eu já disse antes, o sentido da síntese é o sentido 5', 3'. Então, é nesse sentido. Mas como vocês lembram, as duas cadeias elas vão ser sintetizadas no mesmo sentido, que é o sentido 5', 3'. Para que as duas fitas sejam sintetizadas ao mesmo tempo, a síntese do DNA acaba sendo uma síntese semidescontínua. Isso significa que uma cadeia ela vai ser sintetizada continuamente, ou seja, do ponto em que começou a síntese, no ponto de origem da replicação, até o fim, ela vai ocorrer no sentido contínuo, sem parar. E essa cadeia é chamada de cadeia líder, ou cadeia leading, em inglês. Já a outra cadeia, ela precisa ser sintetizada aos pedaços, e ela é chamada de cadeia tardia, ou cadeia lagging, porque ela também é sintetizada no mesmo sentido. Então, como vocês podem perceber nessa figura, essa é a cadeia líder, em que ela inicia no ponto de origem e vai sempre no mesmo sentido, porque a forquilha está indo nesse sentido, porque a forquilha está se abrindo nesse sentido. Enquanto que na outra cadeia, a cadeia tardia, ela vai ter que ser sintetizada aos pedaços. Conforme os pedaços vão se abrindo, um novo fragmento ele é sintetizado e formando esses pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços, chamados de fragmentos de Okazaki, esses pequenos pedaços eles vão ser sintetizados e depois vão ser unidos uns aos outros, para também formar uma cadeia contínua. Então vamos observar a bolha de replicação. Numa bolha de replicação existem duas forquilhas. Em uma forquilha, uma cadeia ela vai ser sintetizada de forma contínua e na outra de forma descontínua. Essa mesma cadeia que na forquilha da direita está sendo sintetizada
de forma descontínua, na outra extremidade ela está sendo sintetizada de forma contínua. E o oposto ocorre aqui embaixo. Mas a síntese ela sempre ocorre no mesmo sentido, 5' 3'. Esses fragmentos de Okazaki nas bactérias elas têm entre 1.000 a 2.000 nucleotídeos. Já nos eucariotos, os fragmentos de Okazaki eles são bem menores, de 100 a 400 nucleotídeos. Como eu expliquei para vocês, as polimerases de DNA elas vão necessitar sempre de uma extremidade 3' OH livre de um nucleotídeo que foi corretamente emparelhado anteriormente para continuar o emparelhamento do novo nucleotídeo. Dessa forma, ela não consegue iniciar o pareamento dos nucleotídeos, porque precisa existir um nucleotídeo antes para ela continuar. Ela apenas continua o processo. Para que esse problema seja resolvido, existe uma enzima chamada de primase do DNA, ou DNA primase. Essa primase ela é uma enzima que vai colocar alguns nucleotídeos na cadeia de DNA para servir como o pontapé inicial para que a polimerase possa continuar a síntese. Só que esses nucleotídeos inseridos pela primase, eles não são nucleotídeos de DNA, eles são nucleotídeos de RNA, que a gente chama de primer. Esses fragmentos de RNA, eles têm entre cerca de 5 a 10 nucleotídeos nas bactérias, e como vocês podem ver, eles criam um híbrido entre DNA e RNA durante esse processo de replicação. Nesse exemplo aqui, a DNA polimerase já pôde iniciar o processo, afinal o primer já estava aqui fornecendo uma extremidade 3' OH livre para que ela possa atuar. E da fita de baixo, a primase está sintetizando esse primer para que depois a DNA polimerase possa chegar aqui e continuar o processo. Só que aí acaba causando um problema. O RNA que é inserido, os primers, eles são nucleotídeos de RNA. E o DNA ele não pode conter esses nucleotídeos híbridos. E o DNA final ele não pode manter esses nucleotídeos de RNA. Por essa razão, a RNase, que é uma enzima que vai degradar esses híbridos entre DNA e RNA, eles vão identificar os primers e remover eles da molécula. Quando esse primer é removido da molécula, isso deixa um espaço, um vazio entre um fragmento de Okazaki e outro. Esse fragmento ele vai ser preenchido pela polimerase 2. Então, como eu disse anteriormente, uma das funções da polimerase 2 é preencher esses vazios deixados pelos primers. Mas, mesmo com o preenchimento desse DNA, aqui vai existir uma lacuna entre um fragmento de Okazaki e outro. Nenhum desses nucleotídeos eles podem fornecer energia para formar uma ligação fosfodiéster entre esses dois nucleotídeos. Quem vai catalisar essa união e fechar essa quebra na molécula de DNA é uma enzima chamada ligase do DNA. Ela vai unir os dois nucleotídeos para selar esse DNA. E a energia vai ser fornecida por uma molécula de ATP. Então, dessa forma, todos os fragmentos de Okazaki que foram formados na cadeia tardia, elas vão ser unidos em uma cadeia contínua. Além da polimerase de todas essas enzimas que eu já citei, muitas outras proteínas participam do processo de replicação. E a gente vai ver aqui algumas outras que também são muito importantes. A primeira delas é a helicase. A helicase ela é a enzima responsável por separar as duas fitas do DNA. Ela é uma enzima que ela desliza sobre uma das fitas simples e conforme ela vai deslizando, ela vai desmanchando essas pontes ela vai desfazendo essas pontes de hidrogênio que ocorrem entre as bases, separando as duas fitas. Esse processo ele vai consumir energia através da hidrólise do ATP. Com essa fita aberta, o que impediria, atrás da helicase, as duas fitas voltarem a se parelhar e a se enrolar? Essa função ela é exercida pelas proteínas SSB.
que são as proteínas ligantes de DNA da cadeia simples, do inglês Single Stranded DNA Binding. Essas proteínas, elas se ligam às fitas simples, impedindo que ocorra a formação desses hairpins, desses pequenos grampos, entre a própria cadeia simples. Mesmo segmentos da mesma cadeia de nucleotídeos, eles têm a capacidade de se dobrar sobre si mesmo e criar esses pareamentos, em que os nucleotídeos complementares vão se conectar. Se a DNA polimerase chegar em uma parte do DNA em que está ocorrendo um hairpin como esse, ela não consegue avançar, porque a polimerase ela só desliza através de DNA fita simples. Então, para impedir que esse tipo de pareamento ocorra, e até para fazer com que a fita simples se torne mais rígida e mais fácil da polimerase deslizar, as proteínas SSB vão se ligar, elas têm alta afinidade com o DNA fita simples e vão se ligar a esse DNA fita simples, sem, no entanto, esconder a base, permitindo com que a polimerase chegue até essas bases livres e consiga fazer o pareamento. No momento em que ocorre o pareamento, essas proteínas SSB elas perdem afinidade com o DNA e vão ser liberadas. E, por fim, a gente tem a atuação também da topoisomerase. A separação das duas cadeias de DNA ela provoca um superenovelamento da hélice de DNA à frente da forquilha de replicação. Por que isso ocorre? Porque a cada 10 pares de nucleotídeos que estão separados, ocorre um giro completo ao redor da molécula de DNA. Vamos observar aqui essa animação. Enquanto a helicase está abrindo as duas fitas de DNA, o que acontece com a fita que ainda não foi aberta, que está imediatamente à frente da helicase? Aqui nesse exemplo vocês podem ver, se você enrolar um cordão e começar a abrir, o que vai acontecer? Aqui, essa parte, ela vai ficar super enrolada. Com esse super enrolamento, vai facilitar esse tipo de formação aqui, de um enovelamento do DNA. Esse enovelamento, ele dificulta bastante tanto a helicase fazer o seu trabalho, quanto todas as outras proteínas. Para isso, a topoisomerase, para evitar esse tipo de formação, ela faz pequenos cortes na molécula de DNA, desenrola ele e cola novamente. Como vocês podem ver aqui nessa figura, ela vai promover um corte na cadeia dupla, desfazer esse super enrolamento e colar novamente as duas moléculas. Aqui nessa animação, vocês vão ver como a topoisomerase consegue fazer esse tipo de processo. Quebra o DNA, desfaz os enovelamentos e cola novamente as extremidades. Então, vocês viram que o processo de replicação é mediado por um número muito grande de enzimas e outras proteínas. A maioria dessas proteínas que atuam na replicação do DNA, elas ficam associadas em um grande complexo multienzimático que é denominado de replissomo, que vai se deslocando junto com a forquilha de replicação. As moléculas que formam o replissomo são basicamente a polimerase 3, que vai fazer a síntese de uma cadeia leading e da cadeia lagging, associado a um subcomplexo enzimático que a gente chama de primossomo. Aqui está uma figura esquemática que mostra as principais estruturas que estão presentes no replissomo. Então, são 3 polimerases 3 que estão atuando, uma na fita contínua e duas na fita descontínua. Em roxo está representado a helicase, abrindo a fita dupla. Aqui em azul, atrás das polimerases, são as proteínas do grampo deslizante, que são proteínas que seguram as polimerases sobre as fitas de DNA. E aqui, nesse azul marinho, a gente vê a proteína carregadora do grampo e as proteínas T, que são proteínas que seguram todo esse complexo enzimático junto.
Nessa animação, vocês podem ver todo o replisomo funcionando. No lado inferior, está sendo sintetizada a fita contínua. E nesse outro lado, no lado superior, está sendo sintetizada a fita descontínua, em que está ocorrendo sempre a troca de uma polimerase 3 por outra, conforme os fragmentos de Okazaki vão encontrando o fragmento subjacente, a polimerase se liberta e uma nova toma o lugar. E aqui em azul a helicase separando a fita dupla em duas fitas simples. Existe um processo especial por qual passa os telômeros na sua sintetização. Como vocês lembram, os telômeros eles são estruturas que estão na extremidade dos cromossomos e eles são constituídos de sequências de DNA repetidas e não codificantes, que significa que essas pontas elas não passam pela transcrição, ou seja, elas não vão originar fitas de RNA e muito menos de proteína. Então, para que servem essas pontas? Essas pontas elas servem para proteger o DNA da degradação. Em eucariotos, como não é circular como nos procariotos, ela tem pontas livres que, se não tiverem alguma proteção, elas podem acabar sofrendo degradação por algumas enzimas. Então, os telômeros eles vão impedir o desgaste do material genético que está no interior do cromossomo, formando essas estruturas aqui, ó. São voltas que a fita faz ao redor de si mesmo, como se fosse um pequeno nó. Mas pela existência dessas pontas, quando o último prime ele é removido da cadeia descontínua, acaba fazendo com que a ponta se torne menor do que a fita original. Vamos olhar aqui na figura. Quando as duas fitas elas terminam de ser sintetizadas, sobra um pequeno primer aqui e outro aqui nessa outra fita. Quando esse primer é removido, ela acaba tornando essas extremidades menores. Não tem como a polimerase 1 preencher esse espaço, porque a polimerase 1 ela também necessita de uma ponta 3' OH livre, que não existe aqui, para preencher esse espaço. Isso, consequentemente, provoca com que a cada geração de replicação, a cada nova geração das células, faz com que o cromossomo se torne mais curto do que a geração anterior. E ao longo do tempo, o que é que isso poderia causar? A perda de regiões importantes que estão no lado mais interno desse cromossomo. E essa perda de regiões codificantes que estão na parte mais interna do cromossomo, ela não pode ocorrer. Então, a célula tem mecanismos de impedir que isso aconteça. E esse mecanismo, esse sistema que impede que isso aconteça, o principal componente dele é uma enzima chamada telomerase, que ela é capaz de adicionar novos nucleotídeos na ponta dos cromossomos. Como que ela faz isso? Aqui a telomerase está representada em verde. E aqui no interior da telomerase existe uma sequência de nucleotídeos de RNA. Então, ela usa esses nucleotídeos de RNA como molde para criar um pedacinho a mais dessa cadeia de DNA. Quando ela cresce, essa cadeia de DNA, ela fornece espaço para que a primase crie um novo primer e todo aquele processo que eu já falei continue, está impedindo com que essa molécula de DNA ela se torne menor do que a molécula mãe. Vamos ver aqui na animação como que isso acontece. Então, em azul está sendo representado os primers, em vermelho a fita de DNA. Na fita contínua, ela consegue sintetizar até o fim. Na ponta que está sendo contínua, ela consegue sintetizar até o fim. Só que na fita descontínua, o último primer, depois que ele é removido, ele não é preenchido esse espaço. Para isso, vem uma telomerase que usa um molde de RNA para fazer uma molécula de DNA. Ela deixa um espaço que pode ser preenchido por um primer, que vai fornecer a extremidade 3' OH para fazer o restante da fita de DNA. Esse processo ele é capaz de recuperar essas extremidades cromossômicas perdidas
mas ela não acontece a todo momento. Na verdade, a maioria das nossas células, elas realmente, ao longo das gerações, elas diminuem o tamanho dos telômeros. E muitos cientistas associam o encurtamento do tamanho dos telômeros ao envelhecimento. Hoje em dia a gente já sabe que o envelhecimento ele é multifatorial, então ele vai muito além do encurtamento do tamanho dos telômeros, o que provoca o envelhecimento de uma célula. Mas em situações especiais, as células elas podem ativar esses mecanismos e principalmente alguns tipos celulares, esse mecanismo ele é sempre presente, como as células germinativas e as células tronco. De uma geração para outra, esses cromossomos eles nunca, jamais eles podem diminuir de tamanho, porque senão um bebê já nasceria com células velhas, células entre aspas velhas. Então, esse mecanismo está sempre ativo nessas células germinativas e nas células tronco, garantindo assim que não haja a erosão desastrosa dos cromossomos dos eucarióticos, principalmente de uma geração para outra. E aqui está uma representação esquemática de todas as enzimas e o processo acontecendo de replicação. Aqui é fácil identificar que essa é a fita contínua, afinal está sendo sintetizada no sentido em que essa forquilha está sendo aberta, aqui a topoisomerase está desfazendo as supertorções que o DNA está sofrendo, a helicase aqui representada, como eu disse, como uma estrutura que está partindo as duas, mas ela está sempre ligada a uma das fitas. Aqui as proteínas SSB, aqui a primase sintetizando os primers, e cada um desses aqui um fragmento de Okazaki. Aqui a DNA ligase juntando os fragmentos de Okazaki que já foram eliminados os primers e a polimerase fazendo a síntese na fita descontínua. Espero que tenha ficado claro para todo mundo esse processo, que apesar de parecer um pouco complexo, é um processo lindo e proporciona tanto o nosso crescimento celular quanto a formação de nova vida. Por quê? Ela ocorre sempre que a célula está a ponto de se dividir, tanto na mitose quanto na meiose. Mas aqui eu vou deixar um questionamento para vocês. Vocês lembram em qual fase do ciclo celular ocorre a replicação? Responda para mim, por favor, nos comentários. E até a próxima aula.